Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e, e hoje eu vou contar uma história para vocês. Se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Se inscreva no canal e deixe a opinião de vocês. E, bom, seguindo essa sequência, seguindo nesse clima do romantismo, né? Que na aula anterior de literatura eu expliquei sobre o romantismo. Então, no início era poético, né? Os movimentos artísticos eram basicamente poéticos. Tinha narrações também, algumas narrações, só que eram mais poucas, eram mais poemas. Então, no início da evolução literária existia as narrações, só que eram menos, né? Lá tinha na Idade Média com as novelas de cavalaria, na Idade Média. Aí no classicismo voltou um pouco a narrativa com aquele poema, com aquela narrativa épica de Camões, né? Os Lusíadas, que conta a história do Vasco da Gama, que viajou pelas Índias. É uma narrativa épica, é uma narrativa do período do classicismo. Aí depois da que teve quando surgiu na Idade Média as novelas de cavalaria, contava a cultura da época da Idade Média, mostrava os cavaleiros lá com a armadura lá, enfrentando lá os outros inimigos lá, né, nos reinos lá, no tempo dos reis, da Idade Média. Aí com as novelas de cavalaria e depois veio do classicismo, que voltou àquela cultura clássica dos gregos antigos, na mitologia grega e da romana também. Aí com a história dos navegantes aí, e essas são narrativas, né? Então são várias narrativas. Aí também veio a história mais para cá, voltando mais, o barroco já foi poema, depois o classicismo veio o barroco mais é poema. Poema da contradição entre eu e o mundo, o espírito e a matéria, né? O corpo e a alma, entre o materialismo e o espiritualismo, entre a dualidade, né? Entre a natureza e o espírito. Então, entre a diferença entre o abstrato e o concreto, a diferença entre o bem e o mal, então, entre o claro e o escuro, contraste. Tá? Esse aí está bem presente no barroco. No arcadismo já é a mesma coisa do classicismo. O arcadismo é considerado neoclassicismo porque volta com a cultura dos gregos antigos, na mitologia grega. Então, mais poema também, poema. Então, aí tem esses movimentos poéticos, né, do classicismo. O barroco é classicismo, teve o classicismo, depois barroco, arcadismo, e aí mais na frente veio o simbolismo, que aí já o poema ele faz sugestão das coisas, e o parnasianismo, que em vez de fazer sugestão, ele mostra as coisas como realmente faz a descrição das coisas, como elas, dos objetos concretos, das coisas materiais, mostra as coisas como elas são. Esse é a descrição das coisas como elas são. Isso é no parnasianismo. No simbolismo, ele já é o sonho, né? É uma sugestão das coisas como elas são, fazendo sugerir. Bom, hoje eu vou explicar, vou contar uma história. Aí sim, aí veio o romantismo, né? Que aí a Era Clássica pega todo o período do classicismo, pega o barroco, pega o arcadismo, então a Era Clássica. Depois que terminou a Idade Média, o trovadorismo da Idade Média, depois do trovadorismo da Idade Média, veio a Era Clássica, que a Era Clássica é composta pelo classicismo, pelo barroco e pelo arcadismo. Bom, pronto, terminou a Era Clássica, entrou o romantismo. Aí o romantismo, aí ele já traz emoção, diferente dos clássicos, que ele tinha mais período da razão, da ciência. A volta da ciência, da razão, a volta da ciência e da razão vai vir depois com o realismo. Mas agora estamos no romantismo.
Então no romantismo já esquece a razão, esquece a ciência, não tem ciência, não tem razão, é mais o predomínio, é o emocional. Então, em vez de preocupar com a ciência, com a razão, o romantismo se preocupava mais com a emoção, com o sentimento, com o amor, volta daquela cultura do trovadorismo da Idade Média, a volta da emoção, da espiritualidade, né, da crença em Deus, da espiritualidade, da vida espiritual, né, do amor. Então é isso. Então, para ilustrar o romantismo, seguindo essa sequência do romantismo, eu vou contar uma história. É uma história de minha autoria. Então é a história do Amizade Infinita, tá? Eu ia colocar, seria Amor Infinito. O nome da história seria Amor Infinito. Mas aí eu resolvi colocar Amizade Infinita e vocês vão entender por quê. É uma história de amizade, mas não é simplesmente uma amizade. É uma amizade que vai além de uma simples amizade. É uma amizade que vai mais para frente, uma amizade mais intensa e que vai trazer mais emoção, mais compreensão. Na verdade, estamos no século XXI, né? Nós estamos no século XXI, a literatura evoluiu bastante, já contei aqui para vocês, já expliquei para vocês agora acabei de explicar para vocês como a literatura evoluiu, tá? Passou pelo trovadorismo, pelo classicismo, pelo barroco, acadismo e chegou no romantismo. Estamos no romantismo. Mais na frente a gente vai ver os outros períodos, mas agora estamos no romantismo. No romantismo é isso, é predomínio da emoção. É predomínio da emoção sobre a razão. É a preocupação. O romantismo não tinha preocupação com a sabedoria, com o conhecimento, com a ciência. A preocupação não é com a ciência, com a sabedoria e com a razão. A preocupação é com a emoção. A preocupação com o coração, com a emoção, com o sentimento. Essa é a preocupação. O romantismo tem a preocupação com o coração, a preocupação com o sentimento, a preocupação com a emoção. Então, o romantismo se preocupa muito com o sentimento, com a emoção. E essa história é muito emocionante. Vou contar para vocês, vocês vão gostar. É uma história muito bonita, muito emocionante. E vamos lá. O nome da história é um romance, na verdade, né? É um romance romântico. Né? Para não ficar muito assim, vamos dizer, como é aquela figura de linguagem, muito redundante, né? Romance romântico, mas é um romance, é o gênero romântico, tá? É uma narrativa de gênero romântico, tá? É uma narrativa de gênero romântico, é um romance. O romance é uma história longa que tem um único acontecimento e tem vários acontecimentos, na verdade. Tem um único acontecimento, só que esse acontecimento é mais longo. Tem vários personagens, o romance, né? O romance tem vários personagens. E é uma história longa, tem um único acontecimento, uma história longa. Ela se estende, né? Ela é extensa. Então tem um único acontecimento, muitos personagens e ela é longa. É uma história longa com acontecimentos longos, com um único acontecimento, com vários personagens, vários ambientes também. Então, essa é a diferença, né? Do romance para a novela. A diferença da novela é que a novela tem vários acontecimentos que se intercalam. A novela tem vários acontecimentos que se intercalam entre si, vários acontecimentos que estão interligados entre si. Um acontecimento está ligado com o outro, que está ligado com o outro, que está ligado com o outro. Vários acontecimentos estão ligados entre si, mas que estão ligados no acontecimento principal. E aí, essa novela. O romance já é um único acontecimento, que é o único só acontecimento, mas tem vários personagens, vários ambientes e um só acontecimento. Então vamos lá. A história é assim. Dois amigos que se amam, que se gostam, que se amam, e eles sofrem preconceito da sociedade, né? Sofrem preconceito da sociedade. É uma amizade, a história de uma amizade, mas não é simplesmente uma amizade. É uma amizade que vai além. É uma amizade que vai evoluindo com o tempo, né? Como tudo vai evoluindo, até a literatura vai evoluindo, tudo vai evoluindo, então essa amizade ela evolui. Então, essa amizade evolui e vai evoluindo, vai subindo, e ela começa pequena, depois ela vai aumentando,
até se tornar uma coisa assim intensa, uma coisa forte, intensa, que aí que não tem como mais esconder, que todos vão acabar vendo. É como se você tentasse esconder uma coisa, um objeto, e aí esse objeto estivesse crescendo, crescendo. Esse segredo que você tem, ele está crescendo, subindo, aumentando, aumentando de tamanho, aumentando, que não vai ter como você mais esconder. Já vai estar, todos vão estar vendo. Então, esse segredo, ele vai aparecer e todos vão ver. Vão ver ele e vai ficar nítido. Vai ficar nítido, vai aparecer e aí todos vão começar a ver. Então é uma coisa que aparece, começa devagar e depois vai subindo, aumentando, 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 até se tornar uma coisa assim mais clara, mais evidente. Então é isso. Começa assim. Naquele tempo, havia uma cidade, né? Uma pequena cidade. Aí, na cidade existe várias comércios, né? Tem vários comércios, tinha padaria, tinha farmácia, tinha mercado, tinha várias coisas. Aí as pessoas estavam trabalhando lá, nesse comércio lá, aí tinha a concorrência, aí um queria pegar a concorrência do outro, quer dizer, um vendia um produto que o outro, aí o outro não queria que aquele vendesse, né, porque era concorrente. Aí queria evitar de que ele vendesse, para poder ele se tornar um vendedor. Então, é uma cidade pequena, né, que o comércio foi crescendo, crescendo, crescendo e foi aumentando esse comércio. Um comércio foi se desenvolvendo, foi subindo, crescendo, evoluindo. Aí essa cidade pequena, em que o comércio foi crescendo, começando a crescer, e nessa cidade moravam duas pessoas, moravam um professor e um escritor. O professor, ele já era um homem, né, de mais ou menos, vamos dizer assim, que ele tem uns 25 anos. E o escritor, ele tem em torno de 20 anos. Tá? Jovens, eram dois jovens. Um era professor, outro era escritor. Aí eles se conheceram na escola, né? O escritor, ele estava estudando na escola, né? Na faculdade, estava estudando, e ele conheceu esse professor lá, e que ele deu dicas de como fazer o trabalho lá da escola, lá, né? Eu quero saber como eu faço esse trabalho, lá ele explicou como que faz esse trabalho. Aí começou a estudar, e fazer os trabalhos, tudo. Esse professor deu aula para eles e ele explicou como faz o trabalho. Aí ele aprendeu, agradeceu, né, por ele ter explicado fazer esse trabalho. Aí ele foi, aprendeu a fazer o trabalho, agradeceu, né, por ele ter ensinado a fazer o trabalho. Depois ele surgiu mais outra dúvida. Aí o primeiro encontro foi na escola mesmo, na faculdade, na escola. O professor explicou como ele fazia o trabalho, ele aprendeu, e depois ele tem que fazer outro trabalho da escola. Só que nesse tempo a escola estava fechada, né? Ele não teve como ir lá, porque era um dia de feriado, estava fechado. E ele precisava urgente falar com esse professor para tirar uma dúvida dele sobre esse assunto. Aí o que ele fez? Aí ele foi na casa dele, na casa do professor. Aí lá ele explicou como fazer tudo. Aí ele agradeceu, né, o aluno, né, que era escritor, o escritor que é aluno, agradeceu o professor. Nesse dia eles estavam conversando, né, sobre o trabalho, né, da escola, tudo. E aí começaram a conversar, ficaram muito tempo conversando. E aí daí surgiu um sentimento forte entre eles. E eles começaram a se gostar. Aí nesse dia eles vamos dizer assim, e isso já era de muito tempo. Eles eram conhecidos, vamos dizer assim, desde a infância. Eles eram amigos de infância, na verdade. Eles eram vizinhos. Desde criança, quando eles tinham 10 anos de idade, eu brincava juntos tudo.
e eram amigos de infância, passaram a infância e a adolescência juntos, como amigos, eles eram amigos de infância. Com o tempo, essa amizade foi, vamos dizer assim, crescendo, foi crescendo cada vez mais. Essa amizade foi crescendo, 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 e aí chegou esse ponto que eu estou contando para vocês, aí chegou esse momento que eles começaram a, vamos dizer, a namorar. Eles começaram a namorar. Mas eles já eram amigos há muito tempo atrás, eles eram amigos, e essa amizade foi crescendo, essa amizade foi crescendo, até que se tornou um amor, né? E um amor muito intenso, muito forte. Então, você pode estar pensando, eles se conheceram agora. Não, não se conheceram agora. Eles já eram amigos de muito tempo, desde crianças eles já eram amigos. Brincavam junto, quando eles eram crianças brincavam junto, de bola, de jogo, de qualquer coisa. Brincavam desde de videogame, de jogo, eles eram crianças e brincavam. Depois que o tempo passou, eles se tornaram adolescentes, aí a amizade continuou. Eles eram amigos de criança, eles eram amigos. Aí o tempo passou, eles se tornaram adolescentes e continuaram amigos. Continuaram amigos até que eles, coincidentemente, começaram a trabalhar. Um se tornou professor, se tornou professor, o outro continuou estudando e coincidentemente se tornou o aluno do professor na escola, né? Na escola, e foi lá que eles se encontraram na escola. E aí, a partir daí, desse momento que ele teve que fazer esse trabalho da escola, que surgiu, né? Foi nesse momento que teve o lance, que teve o momento que surgiu o amor, né? Surgiu o amor entre eles. Aí nesse momento surgiu o amor. Nesse dia nesse segundo encontro, o primeiro encontro foi na escola, que o escritor aluno que pediu a dúvida, pediu esclarecimento pro professor, e o professor explicou lá na escola mesmo, lá esclarecer a dúvida. Depois de um tempo, aí ele sentiu outra dúvida, ele teve que ir à escola, a escola estava fechada porque era feriado, aí ele foi na casa do professor, e lá, aí ele foi tirar a dúvida, né? Aí o professor explicou para ele, tirou a dúvida sobre o trabalho da escola, tudo, né? E aí ele agradeceu tudo. Aí nesse momento que o professor tinha terminado de explicar, que o professor terminou de explicar para o aluno, para o escritor, que aí ele agradeceu. Quando o aluno agradeceu, o professor deu um beijo na boca, né? E aí se abraçaram, se beijaram. E ficaram o dia todo conversando. E aí foi nesse momento que eles começaram a namorar. Eles começaram a namorar e sentiram um amor forte entre eles. Eles estavam se amando de verdade, sentiram amor. Aí o que acontece? A família era preconceituosa. A família descobriu, pronto. A família do rapaz lá descobriu, a família do outro também descobriu, pronto. Aí começou. Aí o rapaz queria sair para se encontrar com o professor lá. Aí ele falou assim, não, você não vai se encontrar com esse homem, Aí, não, mas eu preciso sair, não sei o que, não vou me encontrar com ele, não. Mentindo, né? Mentiu para dizer que não ia se encontrar com ele, mas na verdade queria se encontrar com ele. E quando ele ia sair, a mãe dele falou que você não vai sair, trancou a porta lá, o pai também não deixou sair e falou que não ia sair. Aí pronto. Aí o rapaz ele ligou pra ele e perguntou, eu esperei você, tinha marcado o encontro, né? Tinha marcado o encontro na praça lá, na cidade lá, marcado o encontro. E aí eu marquei encontro com você aqui na praça, você não apareceu. Aí ele explicou por que não foi. Porque a família não deixou. Aí, por causa do preconceito. E a família do professor também não aceitava também, né? Descobriu. Ah, não, você também não vai se encontrar com ele, não sei o quê. E aí você não vai, e aí preconceito, né? E ficou muito tempo assim, muito tempo. As duas famílias começaram a brigar, começaram a se desentender. Ah, porque você... Aí a mãe de um foi brigar com a mãe do outro, por que você tá botando o seu filho, chamando o seu filho para se encontrar com o meu filho? E, não, esse é o seu filho que está querendo se encontrar com o meu, então aquela coisa toda virou confusão. O pai de um queria falar com o outro, que negócio é esse, que o seu filho queria se encontrar com ele? Não queria, as duas famílias não queriam. Aí se tornaram inimigas, né? As duas famílias não queriam, assim, não queriam que eles se encontrassem. Aí, como na história de Romeu e Julieta, eles começaram a se encontrar escondido. Aí foram se encontrar escondido e tudo. E ficaram por um tempo se encontrando escondido. Até que um dia descobriram, o pai de um passou e viu que eles estavam se encontrando escondido.
ficou atrás de uma árvore lá escondido, viu que ele estava lá na praça lá, num lugar escondido, assim, encontrou escondido. Depois ele foi reclamar com ele. Aí perguntou por que ele estava se encontrando com ele, que tinha proibido, eu já tinha te proibido de você se encontrar com ele, você não pode se encontrar com ele e tal, que você não pode ser assim e tal. Não queria que ele fosse, na verdade não estava aceitando o amor entre dois homens, né? O amor entre dois homens. Porque, na minha opinião, amor é amor. Pode ser entre dois homens, duas mulheres. Amor é amor. Mas eles, como eu estava vivendo uma cidade pequena, eles achavam que o amor é somente entre homem e mulher. Então, aí o que eles fizeram? A família de um teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma mulher para poder fingir que é, vamos dizer assim, eles pagaram para uma mulher, para essa mulher fingir que estava interessado em um deles. Aí eles ofereceram um bom dinheiro, porque a família de um era rica, né? A outra era pobre, né? A família de um era rica. Aí o que tinha a família rica, que na verdade era a família do aluno, né? Do aluno escritor. Pagou uma mulher para poder, uma moça, né? Uma mulher assim, jovem, de uns 20 anos, uma mulher para poder ela fingir, você vai fingir que você quer namorar com meu filho, você vai fingir que você quer namorar com meu filho, e aí eu te pago um bom dinheiro para você. E aí foi e pagou para ela, mas não tá bom, por dinheiro, né? Por dinheiro tem gente que faz tudo. Aí ela aceitou, aí foi, saiu e foi se encontrar com um rapaz lá. Aí foi lá, aí chamou ele, ligou pra ele, chamou ele, aí foi na praça, mesmo local que a gente encontrou com o outro, na praça lá. E aí ela falou, aí ela começou a se mostrar interessada, tudo. Eu gosto de você, eu te amo, tudo, eu te amo, gosto de você, te amo, te amo, te amo. Depois, aí veio que ele não estava interessado, ele não estava gostando dela, né? Ele gostava dela com uma amiga, né? Com uma amizade, com uma amiga. Mas com aquele sentimento de amor, assim, não tinha sentimento de amor. Ele explicou, falou pra ela, é o seguinte, eu gosto de você como uma amiga, tenho um sentimento de amizade por você, mas amor eu não sinto. Não sinto amor por você, eu amo outra pessoa. Aí, depois ele descobriu. Aí ela descobriu que ela ficou insistindo tanto, e aí, com essa insistência toda, ele descobriu. Então você tá insistindo tanto assim? Então quem foi que pagou você pra você vir aqui? Aí ele descobriu que foi um dos pais que pagou ela para poder fazer isso. Aí ele foi lá, aí teve uma discussão lá dentro da casa lá e tudo. E aí, porque você pagou essa mulher para poder fingir que é uma coisa que ela não é, então que é aquela coisa toda. E teve uma discussão. Aí ela terminou com aquilo, não, então vamos parar por aqui, vou embora. Ela foi embora. Porque não queria problema, né? E aí ela pegou o dinheiro e foi embora. Ela só queria só o dinheiro, na verdade, ela só queria só o dinheiro. É o trabalho dela, né? Ela queria só o dinheiro. Aí teve essa discussão. Depois de um tempo, passou um tempo, aí ele estava sentado na praça lá, pensando. Aí apareceu um homem de cartola, né, de bengala, tudo, um casaco. Aí ele se apresentou como o Conde de Araújo. Aí ele falou assim, porque você está triste, chorando? Aí perguntou, quem é você? Eu sou o Conde de Araújo. Aí ele explicou quem ele era e tal. Ele falou que era tipo um deputado, um advogado, uma pessoa que defendia os direitos das outras pessoas. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, você não está certo, você tem que enfrentar. E ficou incentivando, né? Incentivando ele, orientando, incentivando ele para ir em frente. Vai em frente, animando ele, incentivando. Vai em frente, lute pelos seus sonhos, tudo. E vai em frente que você vai conseguir. Aí conversou um pouco com ele, saiu e foi embora. E ele só chegou para poder incentivar. Falou assim, vai em frente, lute pelos seus sonhos. O que você quer, que você acredita, que você quer, vai em frente. Lute pelo que você quer e você vai conseguir. Aí saiu, foi embora. Aí ele teve mais ânimo, mais motivação. Aí para lutar, e continuou lutando por esse sentimento, por esse relacionamento. E aí, bom, aí no fim, né, aí continuou lutando, né, e por esse sentimento. O outro também continuou lutando, não queria acabar, apesar das dificuldades, né, do obstáculo entre as famílias, apesar desse obstáculo aí, dessa dificuldade, eles continuaram enfrentando. E continuaram, e aí as famílias viram que não tinha mais jeito. A gente tá vendo que não tem mais jeito. Então o jeito é a gente aceitar nossos filhos
a seguir a vida deles e viverem juntos. Aí a mãe de um falou assim, é o seguinte, mas tem uma condição, a família pobre pediu dinheiro para a família rica. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. A gente paga para vocês aí, para poder ficar tranquilo, para poder aceitar tudo. Aí ele chegou pela questão dinheiro, então chegou e pegou o dinheiro, então deu dinheiro para poder, aquele que tinha dinheiro, né? Pagou o dinheiro para poder, para outra família lá, que é mais pobre lá, aceitar, e pronto, acabou aceitando. E a família rica também começou a aceitar também, porque já viu que não tinha mais jeito. Então no fim da história, chegou nesse ponto de que o amor foi mais forte do que o preconceito, né? O preconceito foi derrubado por terra, caiu por terra, ele foi derrubado e o amor venceu. Então, essa é a história aí, né? Que o amor venceu o preconceito. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra você.